Muito bem, hoje vamos começar estudando a parábola do bom samaritano. E para darmos início, eu gostaria que você fechasse seus olhos e juntos fizéssemos uma oração. Eterno Deus, nesse momento vamos estudar a Tua palavra, vamos estudar a parábola do bom samaritano e queremos que o Senhor nos dê o discernimento, a sabedoria para entender a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem. Eu imagino que a maioria de vocês que estão assistindo essa mensagem já devem ter ouvido a parábola do bom samaritano. É uma parábola muito conhecida, no entanto, ainda contém mensagens profundas. Antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de falar alguns pontos introdutórios com relação a essa parábola. Sabem, todas as parábolas que Jesus contou são histórias que ele inventou, baseadas aí na realidade do povo de Israel, nas coisas que eles conheciam no dia a dia. São histórias que Jesus inventou para ensinar alguma lição. As parábolas não são histórias verdadeiras. No entanto, a parábola do bom samaritano é a única parábola que está baseada em fatos reais. Quando Jesus contou essa parábola, os personagens dessa história estavam presentes ali ouvindo essa mensagem. É isso que está aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, a página 503. Diz o seguinte: isso não era uma cena imaginária, assim como as outras parábolas, né? Mas uma ocorrência verídica, que se sabia ser tal qual era apresentada. O sacerdote e o levita que tinham passado de largo encontravam-se entre o grupo que escutava as palavras de Cristo. Por isso lhes disse, é uma história, é uma parábola baseada em fatos reais. Aliás, é a única parábola que é baseada em fatos reais. Outro detalhe importante tem que ver com aquilo que é o tema central dessa parábola. Essa parábola ensina os verdadeiros princípios da verdadeira religião. Quando a gente estuda essa parábola, vamos entender o que significa realmente a religião, de acordo com aquilo que Cristo nos ensina. E para dar início à leitura do texto bíblico, eu gostaria de falar mais um princípio. Aqui no livro Desejados de Todas as Nações, na página 503, disse que nesta história, na história do bom samaritano, Jesus ofereceu uma descrição de si mesmo e da sua missão. Ali que vem a maravilha dessa parábola. Essa parábola ilustra a missão de Cristo Jesus, ilustra aquilo que Deus veio fazer. Dito isso, vocês vão entender agora de que maneira é que essa parábola ilustra aquilo que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Eu convido que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler o versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos começar a ler no versículo 30. Diz assim: em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, de bandidos. Estes lhe tiraram o quê? Se você está usando a nova versão internacional, diz, olha, estes lhes tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Então, de acordo com a parábola, há um homem que ele está indo de Jerusalém para Jericó. E no caminho aparecem os bandidos. E esses bandidos vão espancá-lo e vão o deixar quase morto. E eles vão roubar só uma coisa. O que eles roubaram? Diz que roubaram as suas vestes, as suas roupas. Então nós precisamos agora entender os símbolos que estão nessa parábola. A quem representa esse homem que estava indo para Jericó? A quem representam esses bandidos? Por que o deixaram quase morto e não morto? E, além disso, devemos entender o que significa o fato que os bandidos roubaram apenas a sua roupa. Por que não roubaram outras coisas? A parábola poderia dizer que roubaram aí o ouro, a prata, alguma coisa que tinha. Mas a parábola diz que roubaram apenas o quê? As roupas. Agora, queridos amigos, esse homem aqui, na verdade, ilustra ou representa esse mundo. Eu quero ler para vocês uma citação aqui no livro O Desejado de Todas as Nações, a página 503.
Aqui falando do ser humano, a humanidade, disse assim: o homem fora enganado, ferido, despojado e arruinado por Satanás, sendo deixado a perecer. Olha, não pereceu, estava perecendo. O Salvador, porém, teve compaixão do nosso estado de desamparo. Então, quando Deus criou esse mundo, colocou Adão e Eva para cuidar, serem os representantes desse mundo. No entanto, houve um momento quando aparece aqui Satanás, e vocês sabem essa história que está em Gênesis capítulo 3. Satanás enganou Eva, e Eva enganou aí, usou a Adão, né, para que ele também caísse no engano. Enfim, eles pecaram. E Deus tinha falado para eles: olha, o dia que vocês comam desse fruto, esse dia vocês vão morrer. Então, no momento que eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles estavam sentenciados a quê? A morte. Eles ficaram quase mortos. É isso que está falando aqui. O homem foi enganado, o homem foi ferido. E que maior ferida do que uma ferida de morte por causa do pecado? Agora, eu pergunto para vocês, a quem representam os assaltantes, os bandidos? Obviamente, representa Satanás e quem? E seus anjos. Todos os grupos de bandidos sempre tem alguém que é a cabeça, alguém que é o líder. Então, esses bandidos, esses assaltantes representam Satanás, que é o líder, e seus anjos, que feriram a humanidade. Agora, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus falou uma descrição interessante com relação a Satanás. Ele disse assim, ó: o ladrão vem apenas para furtar, para matar e destruir. Está falando aqui de Satanás. Ele vem para quê? Para matar, destruir, furtar. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, ou vida plenamente. Então, basicamente, aqui nos está descrevendo, né, aquilo que Satanás faz. Ele mata, destrói, é um bandido, furta. E o que furtou da humanidade? Aí que eu quero falar um detalhe bem importante. De acordo com a parábola, diz que os bandidos roubaram apenas as vestes. Sabem, quando Adão e Eva foram criados, a palavra de Deus disse aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Como é que Adão e Eva estavam, os nossos primeiros pais? Estavam nus. E encontrei uma citação no livro Patriarcas e Profetas, na página 45, que fala um detalhe importante sobre como é que eles estavam vestidos, ou em que sentido que eles estavam nus. Diz o seguinte, Patriarcas e Profetas, página 45. Esse casal, que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Então, não é que Adão e Eva literalmente estavam nus, sem usar nada. Na verdade, diz que eles estavam vestidos ou estavam cobertos por uma luz que é a glória de Deus. E isso a gente pode ver claramente aqui no texto bíblico. No capítulo 2, o versículo 25, quando diz ambos estavam nus, no idioma hebraico no qual foi escrito a Bíblia, essa palavra nus significa aqui eron, tá? É a palavra eron. Mas quando a gente vai, por exemplo, aqui a palavra, em Gênesis 2:25, a palavra é Aaron. E quando você vai para Gênesis capítulo 3, versículo 7, eu vou ler para vocês, diz, olha, então foram abertos os olhos de ambos, de Adão e Eva, e conheceram que eles estavam nus. A pergunta é, acaso eles não sabiam que estavam nus antes? Se já disse que estavam nus, por que eles descobriram agora que estavam nus? E depois diz que eles fizeram folhas de figueira para se vestir. Aqui essa palavra agora que aparece aqui no versículo 7 é a palavra eron. Então existem duas palavras para quando se fala de nudez. A palavra Aaron e a palavra eron.
E cada um deles tem um significado diferente. A palavra Aaron significa que está vestido não de forma normal. Tá? Ou seja, não está usando vestes como nós usamos. É uma vestidura de uma forma totalmente diferente. Isso significa a palavra Aaron. E quando se usa a palavra Aaron, ali significa literalmente que não tem nada. Está sem cobertura de nada. Então, em Gênesis capítulo 2, está nos dizendo que Adão e Eva estavam nus, no sentido que eles não estavam usando nenhuma veste artificial. Mas estavam vestidos de quê? De uma luz, que era a glória de Deus. E já no capítulo 3, o versículo 7, diz que eles perderam isso. Ali agora estavam completamente nus. Eram. Ou seja, o que Adão e Eva perderam no momento que eles pecaram? Eles perderam essa cobertura de luz que é a glória de Deus. E é isso que está falando a parábola. A parábola disse assim, os bandidos o despojaram de quê? Das suas vestes. Então está falando aqui, né, que os nossos pais perderam, Adão e Eva, né, eles perderam a glória de Deus. Perderam a salvação. E se a gente vê, por exemplo, podemos ler um texto bíblico aqui em Isaías 61, versículo 10. Ali diz, olha, regozijei-me no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque ele me vestiu com vestes de salvação, cobriu-me com seu manto da justiça. O que representava então essa cobertura de luz que cobria Adão e Eva? Representava, que era a glória de Deus, né? Representava a salvação. E isso que eles perderam a salvação e agora estavam ligados à morte. A humanidade não morreu, mas estava quase para morrer. É isso que nos está ilustrando aqui a parábola. Se alguém não fizesse alguma coisa para poder auxiliar, ajudar aquele homem que estava ferido, com certeza ele morreria. Assim, queridos amigos, se alguém não fizesse alguma coisa pela humanidade, esse mundo ia perecer. Você e eu estaríamos perdidos. Mas agora vem a maravilha do Evangelho. Quando você lê agora o versículo 31, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 31, ali aparecem alguns personagens. O primeiro deles está aí no versículo 31, que é um sacerdote. Disse o seguinte: aconteceu, disse, que estava descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, o que fez? Passou pelo outro lado, não se importou. Esse sacerdote que chega, ele vê apenas o homem ferido e vai embora. Ele nem sequer chega perto, olha se está tudo bem ou está precisando de alguma coisa. Não. Ele vê e mostra indiferença e vai embora. A pergunta é, a quem representam os sacerdotes? Basicamente a gente tem que estudar, né? Quem era o sacerdote no povo de Israel. Se você lembra, os sacerdotes, eles eram os pastores. Eles faziam parte do grupo seleto que foi escolhido para pastorear o povo de Israel. Eles eram os líderes religiosos. Eles estavam ali no povo de Israel para ensinar sobre aquilo que é o amor, aquilo que é a vontade de Deus. Eram os líderes religiosos. E com certeza aqui esse sacerdote está representando a todos os pastores, todos os ministros que estão à frente da obra. Quem sustentava os sacerdotes era o povo de Israel, através dos dízimos, eles eram sustentados. Assim acontece atualmente. Os pastores, os ministros que estão liderando a igreja, eles são sustentados como? Eles são sustentados com os dízimos. Eles estão ali para quê? Para que estamos na igreja? E eu falo como sacerdote, como pastor. Nós fomos escolhidos para estar à frente da igreja, para ensinar os caminhos de Deus, mobilizar a igreja para cumprir a missão. É para isso. E isso não devemos apenas falar, a gente tem que viver. Mas aqui Jesus está puxando a orelha de todos nós, os ministros. Não devemos apenas falar de amor. Nós precisamos, no dia a dia, praticar esses princípios. Eu lhes pergunto, por que vocês acham que aquele sacerdote não ajudou aquele homem ferido? Por que o sacerdote não chegou até ele, pelo menos? Por quê?
Não queria perder tempo, tinha outras coisas para fazer, tinha muitas atividades pastorais que fazer lá em Israel. Aqui Deus está puxando a nossa orelha e nos disse, olha, cuidado em você perder o foco. O foco são as pessoas. Tem que auxiliar as pessoas. Nada é mais importante além disso, a salvação das pessoas. Eu posso imaginar que talvez alguns estejam vibrando aí e digam, é verdade, os pastores precisam fazer isso, tem que melhorar. E verdade, temos que melhorar. Mas agora vocês vão entrar na história. Em Lucas capítulo 10, versículo 32, disse o seguinte: assim também, um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. O segundo personagem que aparece aqui é o quê? É um levita. O levita fez mais do que o sacerdote. O levita disse que viu que o homem estava ferido e chegou até aquele lugar. E depois de ver o homem ferido, o que fez? Foi embora. Na verdade, de nada adiantou ele ter chegado até o homem ferido, se não ajudou. Mas pelo menos chegou. Agora, a quem representam os levitas? Sabem, queridos amigos, os levitas foram escolhidos, né? Haviam 12 tribos. A tribo dos levitas foram escolhidos para ministrar no santuário e cuidar no aspecto espiritual do povo de Israel. E dentre os levitas, alguns foram escolhidos como sacerdotes. Ou seja, todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Agora, os levitas representam todos os membros da igreja. Nem todos os membros da igreja são pastores ou são sustentados pela igreja para ministrar. Mas todos fazem parte da igreja e estão ali para ministrar espiritualmente as pessoas que estão ao nosso redor. Na verdade, o levita não faz muita coisa diferente do que o sacerdote, porque o levita também vê o homem ferido e não faz nada para ajudá-lo. Aqui Jesus está puxando também a orelha das igrejas, de todos os membros. Devemos cuidar das pessoas, devemos auxiliar, devemos ajudar. Essa é a verdadeira essência do cristianismo. Essa é a essência do evangelho. Aqui no livro Beneficência Social, na página 46, Ellen G. White disse o seguinte: o sacerdote e o levita haviam estado em adoração no templo, cujos serviços de Deus mesmo ordenara. Participar deste culto era grande e exaltado privilégio. E o sacerdote e o levita sentiram que estavam sendo tão honrados pelo privilégio deles ministrarem, né? E que estava abaixo da sua dignidade servir um sofredor desconhecido à beira da estrada. Eles eram tão importantes que não tinham tempo para cuidar de um desconhecido. Assim negligenciaram a oportunidade especial que Deus lhes deparara como agentes seus para abençoar seus semelhantes. Muitos atualmente cometem um erro semelhante. Dividem seus deveres em duas classes distintas. E não devemos dividir, nós devemos ser cristãos tanto dentro da igreja quanto fora. Não devemos separar. É muito fácil falar do amor e às vezes no dia a dia nos esquecemos de auxiliar as pessoas que estão feridas ao nosso redor. Então aqui Jesus está nos deixando uma grande lição. Olha, a igreja existe para salvar, auxiliar as pessoas. Vamos lá para o terceiro personagem dessa história. Lucas capítulo 10, versículo 33. Disse, mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, quando o viu, teve piedade dele. Queridos amigos e irmãos, o terceiro personagem aqui é um samaritano. O samaritano, ele não apenas viu o homem ferido, não apenas chegou até onde estava o homem ferido, ele decidiu ajudá-lo, auxiliá-lo. E sabem, o curioso dessa parábola, dessa história, é o seguinte fato. Tanto o sacerdote quanto o levita eram judeus, eram do povo de Israel. E o terceiro personagem, ele não é judeu, ele é um samaritano. Os samaritanos eram assim considerados assim os inimigos dos israelitas.
eram chamados de pecadores, de pagãos. Na verdade, os judeus eram inimigos dos samaritanos, havia um ódio terrível. Um judeu nem sequer se atrevia a passar pela terra dos samaritanos, porque achavam que eram imundos, pecadores demais. Um judeu não falava com um samaritano, não complementava, não podia receber nada de um samaritano. Olha o ódio. Mas sendo inimigos, o samaritano vai auxiliar agora esse homem, que é judeu. Ele poderia dizer, olha, esse aí é meu inimigo, eu não vou ajudá-lo. Mas sendo inimigo, ele chega e vai ajudar. Os próprios irmãos, que eram judeus, não auxiliaram. Agora, o inimigo, ele vai fazer a diferença. Aqui no livro Desejados de Todas as Nações, na página 504, diz o seguinte: porque esse samaritano, queridos amigos, representa a Jesus. Diz o seguinte aqui, ó: Jesus deixou sua glória para vir ao nosso socorro. Achou-nos quase a morrer e tomou-nos a seu cuidado. Curou-nos as feridas, cobrindo-nos com sua veste de justiça. Proveu-nos um seguro abrigo e tomou a sua própria custa plenas providências em nosso favor. Morreu para nos resgatar. O que Jesus fez? Ele veio, disse, para nos resgatar, deixou a sua glória que tinha lá no céu e veio nesse mundo para salvar esse homem ferido, a humanidade. Ninguém podia fazer nada pela humanidade, só Jesus. E ele veio e nos resgatou através da sua morte, inclusive. Sabem, essa parábola, na verdade, descreve a missão de Jesus. A missão de Jesus ele veio salvar a humanidade, porque senão esse mundo ia perecer. Agora, o que me chama a atenção dessa história é o seguinte, é que nós éramos inimigos de Deus. Se você ler a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 10, ali diz o seguinte, ó: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, quando entrou o pecado nesse mundo, separou as criaturas do seu Criador, os seres humanos de Deus, nos tornamos inimigos. É isso que está falando aqui Paulo. Mas mesmo nessas circunstâncias, sendo inimigos, disse que Jesus, o bom samaritano, ele deixa a sua glória, ele não se importa que sejamos inimigos, ele vem salvar porque nos ama. Aqui, olha, como Deus manifesta seu amor. Ele não manifesta seu amor apenas em teorias, ele manifesta o seu amor na prática. E é por isso que Jesus veio para morrer lá na cruz. Agora, voltando à história. Então, o samaritano chega e vai curar o homem ferido. Aqui está falando aquilo que Jesus faz. E o que me chama a atenção dessa história também são os medicamentos que o samaritano usa para curar o homem ferido. Em Lucas capítulo 10, versículo 34, diz o seguinte: aproximou-se o bom samaritano, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o quê? Vinho e azeite. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Duas coisas importantes que o bom samaritano usou para resgatar esse homem: é azeite e vinho. São os dois grandes elementos que Jesus usou para salvar ou resgatar a humanidade. Eu lhes pergunto, o que representa o vinho? O vinho representa o sangue de Cristo. Quando a gente participa na Santa Ceia, né, e aí está o vinho sem estar fermentado, a gente fala que representa o sangue de Cristo. E realmente é isso. Jesus, em Mateus 26, versículo 28, ele disse: este é meu sangue da aliança, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Ou seja, esse vinho que o bom samaritano está aplicando representa o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado lá na cruz. Esse mundo, para ser curado, para ser resgatado, precisa de quê? Precisa do sangue de Cristo Jesus. É isso que esse mundo, a humanidade precisa.
As pessoas que você vê que estão aí perecendo por causa do pecado, seus familiares, seus vizinhos, ou até talvez você, sabe qual é a cura? É o sangue de Cristo. Precisamos do sangue de Cristo que nos restaura. Além disso, o samaritano usou também aqui o azeite. O azeite representa o quê? O azeite é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, além de a gente, quando aceitamos, na verdade, né, o sacrifício de Jesus lá na cruz, aceitamos o seu sangue que nos cura, que nos restaura, o Espírito Santo vem e agora nos transforma. Então, o que esse mundo precisa é o sangue de Cristo e o poder transformador do Espírito Santo. Amém? Você gostaria que Jesus colocasse isso para você? Que bênção, né? Agora, a história disse que quando o samaritano chega e começa a aplicar ali, né, o azeite e o vinho, o homem ferido não se curou totalmente. Ali começa o processo de cura. O que o samaritano faz quando começa aí o processo de restauração, diz: o coloca no seu jumento e o leva para onde? Para a hospedaria. Por quê? Finalmente esse homem ferido vai ser curado é aonde? É na hospedaria. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham que representa a hospedaria? O que é a hospedaria? Vocês são muito inteligentes, vocês sabem que a hospedaria representa a igreja. Porque é para lá que Jesus manda as pessoas. Quando tem alguém que está lá no mundo perdido aí no pecado, afundado aí nas coisas erradas, e Jesus começa a curar, restaurar, chama essas pessoas e os leva para a igreja. Porque lá na igreja, essa pessoa finalmente vai se curar. Lá fora, Jesus começa o processo de cura e de restauração. Mas somente vai ser curado plenamente essa pessoa quando chegar na hospedaria. Por isso, sempre comparo assim, a igreja com um hospital, não como um museu. Tem muita gente que pensa que a igreja é um museu de santos, tá? Não, a igreja é um hospital, ali chega gente ferida. Todos na igreja estão feridos, alguns já estão quase curados, outros estão começando ainda. Tem gente doente, mas estão na igreja por quê? Porque é lá que a cura vai acontecer. E sabem, queridos amigos, me preocupa que tem muita gente que está lá fora, que disse que aceitou a Jesus, mas não quer ir para a hospedaria. No tempo que estamos vivendo, estamos enfrentando um grave problema que se chama o problema com os desigrejados. É um termo até um pouco novo que se está usando e que descreve atitudes de muitas pessoas que aceitam a Jesus, acreditam em Deus, mas não querem ir para a igreja, não querem nenhum compromisso. Por exemplo, no ano de 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fez uma pesquisa assim, envolvendo muitas pessoas para avaliar sobre a importância da religiosidade aqui no Brasil. E aí tiveram algumas perguntas importantes sobre se frequentavam a igreja ou não, enfim. O que me chama a atenção é o seguinte: dos 40 milhões de evangélicos que tem aqui, que há no Brasil, falando aqui de evangélicos, dos 40 milhões, 10%, ou seja, 4 milhões, dizem que eles acreditam em Deus, mas que não precisam de nenhuma igreja. Desigrejados. Não querem chegar à hospedaria. Querem ficar no caminho. E realmente, ali começa o processo. Mas a cura somente vai acontecer aonde? Na igreja. Fica aí, e lógico, né, que a pessoa foi alcançada por Jesus e agora Jesus quer levá-lo para a hospedaria e a pessoa não quer. Como que vai ser curado? Não vai ser curado. A cura somente acontece na hospedaria. A cura acontece na igreja. Amém? Por isso que é importante assim, nos congregar, participar da igreja. Agora eu faço outra pergunta para vocês. Na hospedaria havia um hospedeiro. Havia um homem que trabalhava aí. Eu lhes pergunto, a quem representa esse hospedeiro? Quem está trabalhando lá na igreja? Obviamente, somos os membros da igreja também. Ou seja, todos nós somos chamados, chegamos na igreja, nos curamos
E quando estamos, inclusive, no processo de cura, já somos hospedeiros, porque novas pessoas doentes estão chegando. Deus nos colocou como hospedeiros para estar na sua igreja, para cuidar das pessoas que chegam até ela. Não é para matar as pessoas que chegam na igreja, é para curar as pessoas. Porque existem pessoas que estão nas igrejas que, em lugar de cumprir a missão, aquilo que Jesus espera, em lugar de auxiliar as pessoas, em lugar de ser um bálsamo na vida das pessoas feridas, matam com palavras duras, com críticas, às vezes apontando o dedo. E a pessoa que devia ser curada na igreja muitas vezes morre por causa de algum hospedeiro. Não é nossa missão fazer isso. A nossa missão é cuidar das pessoas que chegam em procura, buscando assim uma cura e uma restauração. Vamos voltar para a história. Lucas, capítulo 10, versículo 35. Abra aí sua Bíblia. Deixa eu ver aqui, Lucas, capítulo 10. Vamos ler o versículo 35. Diz assim: No dia seguinte, o bom samaritano deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide desse homem. Quando eu voltar, eu te pagarei todas as despesas que você tiver gastado. Ou seja, o bom samaritano, ele não fica o tempo todo com o homem ferido lá na hospedaria. O samaritano, ele tem que continuar a sua viagem. Mas agora ele chama o hospedeiro e lhe diz: olha, agora o trabalho é seu. Você vai cuidar desse homem, porque eu estou indo. Mas eu vou te pagar, olha, para você cuidar desse homem, eu vou te pagar 2 denários. E eu te prometo que eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou te pagar se por algum acaso você tiver gastado a mais. Tudo aquilo que você gastar a mais, eu vou te pagar. Mas não estou deixando você sem nada, eu estou dando aqui 2 denários. Sabem, aqui vem algumas perguntas. O que representam esses denários? O que representa o fato que o bom samaritano teve que continuar a sua viagem? E o que representa essa promessa da volta do samaritano? Sabem, queridos amigos, Jesus, ele não deixou a sua igreja sem recursos. Os 2 denários representam os dons, os talentos com os quais Jesus nos capacitou para salvar as pessoas e ajudá-las. Se você ler, por exemplo, aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, lá diz o seguinte: diz que Jesus designou, ou Deus designou alguns para serem apóstolos, alguns para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e mestres. Eu poderia acrescentar aqui a lista: outros para cantar, outros para ajudar aí na alimentação, outros para ajudar na visitação. Enfim, cada um recebeu um dom, um talento, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Jesus capacitou a sua igreja. Todos na igreja receberam os 2 denários. Todos na igreja têm dom, têm talento. Se você sabe cantar, é para salvar as pessoas. Se você sabe cozinhar, é para salvar as pessoas. Se você gosta de visitar, é para salvar as pessoas. Não é para outra coisa. Não é que você vai usar esses 2 denários agora e dizer: olha, agora eu vou gastar naquilo que eu quiser. Não. Os 2 denários é para serem gastos curando as pessoas. Tem muita gente que canta bonito, mas não canta para Deus. Gasta em outras coisas. Tem muita gente que é muito, assim, gosta muito de cozinhar e cozinha as melhores comidas. E trabalha, e talvez inclusive preparando comida, alguns eventos, enfim. Mas quando se lhe chama na igreja: vamos fazer um trabalho evangelístico, vamos fazer juntar panela, nos ajuda aqui. Não tenho tempo, não quero. Está usando o talento, os denários que Jesus deixou para outras coisas, menos para o reino de Cristo. Então lembra, aquilo que você sabe fazer, esse dom, esse talento, é para salvar as pessoas. Não gaste somente em algumas coisas. Não que você não deva fazer outras atividades, faça. Mas o foco principal é o quê? A salvação das pessoas. Deus vai te cobrar desses denários. Agora,
O bom samaritano, ele teve que partir. O que significa o fato que o bom samaritano teve que partir? Sabem, quando Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás, depois dele, com a sua morte na cruz, resgatar o ser humano, aplicar o azeite e o vinho, em outras palavras, ele teve que continuar a sua viagem. Ele foi para o céu. Se você ler o capítulo 1 do livro de Atos, você vai ver que Jesus teve que ascender ao céu. Ele foi para lá. Mas antes dele ir para o céu, ele deixou uma promessa. E a promessa dele está em João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Eu quero ler para vocês essa promessa que Jesus deixou antes dele ir para o céu. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Antes de Jesus ir para o céu, então, ele fez uma promessa, e a promessa é, eu voltarei. Eu vou voltar. É o que o samaritano falou para o hospedeiro. Cuida desse homem, estou te pagando, mas eu te prometo que eu vou voltar. É a promessa da segunda vinda de Cristo Jesus. Perceberam a maravilha dessa mensagem? Agora, o samaritano também fez outra promessa. Ele disse, olha, quando eu voltar, eu vou te pagar tudo aquilo que você tiver gastado a mais. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler aí o versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Disse assim, falando do momento da volta de Cristo Jesus. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que tiver feito. Jesus disse, olha, eu estou vindo, mas eu estou vindo trazendo o quê? A minha recompensa para dar a cada um, pagar a cada hospedeiro de acordo com aquilo que tiver gastado. Jesus está trazendo uma grande recompensa para cada hospedeiro. Ou seja, nós estamos na igreja para ajudar as pessoas, salvar as pessoas, e é para isso que é uma igreja, não é para outra coisa. Os talentos que temos é para salvar as pessoas. Devemos nos gastar e gastar o que temos na salvação das pessoas. O samaritano está para voltar. Como que ele vai encontrar a hospedaria na qual você trabalha? Como que ele vai encontrar a sua igreja? A sua igreja é uma igreja que está envolvida na missão, está salvando as pessoas, está curando, está aplicando aí o azeite, o vinho. Como que você está envolvido na sua igreja? Você está participando, você está liderando o ministério, está dando estudo bíblico, está ajudando nas atividades? Você está separando o tempo para se envolver na sua igreja? Ou você quer ficar com os braços cruzados enquanto tem gente que está precisando? Jesus chamou você para salvar as pessoas. Não faça o que o levita fez. Só olhar e ir embora porque não tem tempo. Porque hoje em dia a gente está vivendo numa época onde as pessoas dizem, olha, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, não tenho tempo para as coisas de Deus. Não faça o que o levita fez. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. É para isso que o bom samaritano te colocou na igreja. E Jesus está voltando. Ele está voltando com uma grande recompensa. Você gostaria de falar nesse momento para Jesus, Senhor Jesus, por favor, me use. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser como tu. Eu quero chegar até as pessoas, eu quero auxiliar. Eu quero ser uma ponte de salvação para as pessoas. Eu gostaria, Senhor, usar meus talentos, aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou para salvar as pessoas. Você gostaria de falar isso para Jesus? Então vamos orar nesse momento para que Deus te capacite, para que Deus te use, para que você seja uma bênção aonde você estiver. Oremos. Eterno Deus, querido Pai, primeiramente lhe agradecemos pelo seu amor, porque um dia, quando esse mundo estava perecendo por causa da entrada do pecado, quando não havia mais esperança para essa humanidade, Jesus veio, o nosso bom samaritano. Ele nos deu, Senhor, o seu sangue, Ele nos deu o Espírito Santo que nos transforma.
para que dessa maneira possamos ter vida e vida eterna. Santo Deus, por favor, venha abençoar a vida dessa pessoa que está assistindo essa mensagem. Que ele ou ela seja um instrumento poderoso nas tuas mãos. Senhor, por favor, nos coloque no caminho onde tem pessoas que estão precisando de Ti. Queremos, Senhor, nos gastar e gastar o que temos na salvação das pessoas. E aguardamos a maravilhosa chegada do bom samaritano Cristo Jesus um dia. Muito obrigado por tudo, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe, que você cumpra fielmente o ministério para o qual Deus te chamou.